Fala galera, estamos chegando com mais um conteúdo do Rota do Mundial e este é o primeiro Rota em Forma do nosso projeto. O Rota em Forma é uma parte desse Rota do Mundial que, como vocês já sabem, é o nosso projeto aqui no Planeta Futebol Feminino para a gente poder acompanhar a trajetória desse Mundial que vai acontecer no Brasil em 2027, a Copa do Mundo Feminina. Eu sou a Amanda Viana, estou aqui com a minha parceira Bárbara Nunes e nesse episódio a gente vai trazer muitas informações, as últimas atualizações que estão quentinhas aí sobre o Rota do Mundial. E Rota do Mundial é o nosso projeto geral. Este é o Rota em Forma, nós temos também o Rota Entrevista. Explica também um pouco para a galera aí o que vem por aí. Oi, Amandinha, todo mundo que está assistindo a gente. Bom, o Rota Informa, a gente vai estar tentando trazer as informações de maneira mais tranquila aqui para vocês, sempre relacionado ao Mundial de 2027. A gente não vai falar sobre periodicidade por aqui, não, porque quando as notícias forem aparecendo, é que a gente vai trazer elas para cá, debater e tentar explicar da melhor maneira possível tudo o que vai acontecer. Mas, neste momento, a minha rota, Amanda, está em Alagoas, pois não estou em casa essa semana, mas estou aqui em Alagoas. Eu queria saber onde está a sua rota e também a sua rota de você que está assistindo a gente. A minha rota, está aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, então é o Brasilzão. A gente vai percorrer Amo. esse país nos próximos anos e no Rota em Forma a gente quer saber também de onde está partindo a rota de você aí que está nos acompanhando. Então deixe nos comentários, nos siga nas redes sociais, comentem bastante e levem esse conteúdo para outras pessoas também, para que elas possam se informar desse Mundial que virá aqui no nosso país. E, acho que para a gente começar, nada melhor do que falar das datas do Mundial, porque ficamos sabendo já que Sabemos a Copa datas. tem data. É isso, é isso. Temos datas. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Temos datas de abertura e de final da Copa do Mundo em 2027. Abertura 24 de junho, com a final em 25 de julho. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, Amanda Viana. Que bom que essa abertura não é no Nordeste, porque como a gente pode ter uma abertura no dia de São João? Não dá. É, realmente isso chamou a atenção, né? Isso É. foi a primeira coisa que, quando saíram as datas, a primeira coisa que você me mandou foi isso, abertura dia de São João. Não é possível, né? Mas assim, olhando para essas datas, o dia 24 de junho é uma quinta-feira e o dia 25 de julho é um domingo. A gente já sabe, é natural que as grandes finais dos torneios aconteçam no domingo, mas Isso. imagina, domingão, aquele churrasco, família reunida, Pô, Brasil na final da Copa, acho que dá para nossa, sonhar, né? pô, tô sonhando toda arrepiada já aqui, pô, que coisa mais linda. Um domingo brasileiro com o Brasil no final da Copa, a gente lá assistindo, vendo a história acontecendo na nossa frente. Pô, acho que vai ser maravilhoso. Algo que me preocupa pela data, claro, normalmente Copa do Mundo é no meio do ano e tudo mais, mas me preocupa muito porque no Brasil chove muito, pô. Então a gente não pega um período de muita chuva, pelo menos aqui no Nordeste. Chove muito no início de junho, os primeiros 15 dias ali. Normalmente no São João chove. Então, assim, tipo, eu pego essa data também, porque dia 25 é aniversário da minha avó, um beijo, voinha, ela vai estar vendo isso aqui. E aí, tipo, eu fico muito preocupada nas condições que podem ter, sabe? Por causa de chuva. Eu sei que não tem como a gente mudar, como a gente pensar em uma coisa completamente diferente, porque tá dentro do normal, mas é um ponto também a ser levado em consideração. Quando a gente pensa no hemisfério norte, de 24 de junho a 25 de julho é um calor infernal, como foram nas Olimpíadas de Paris. Mas aqui não, aqui é muita chuva, é a época do inverno. É exatamente assim, e lógico, esse assunto a gente acaba indo para outros lados, o lado climático, mas eu não sei como é que está aí em Alagoas que você está, mas também em Recife, que é onde você reside.
mas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o clima tem ficado muito doido e muito imprevisível, né? Até mesmo a Também tem questão isso. das chuvas fica muito instável. Antes, um período que chovia muito passa a não chover tanto, então é difícil até saber lá em 2027 como a gente vai estar, mas o fato de ser um mundial no inverno, porque é um mundial no hemisfério sul, eu acho que a questão das temperaturas, pelo menos a gente deve ter temperaturas um pouco mais amenas, né, do que se É. fosse um mundial no verãozão brasileiro. Pois é, e imagina um jogo com claro, no mundial a gente não vai ter esses horários absurdos que a gente tem para o futebol feminino no brasileiro, de jogar de 10 ou 11 da manhã, né, então pelo menos isso. Mas isso dos climas mais amenos eu acho que vai fazer muita diferença para algumas seleções, principalmente das seleções que estiverem jogando pelo sudeste e pelo sul, né. As jogadoras vão conseguir ter um pouco mais de qualidade. Porque vamos pensar aqui, vamos supor a Inglaterra ou os Estados Unidos. Pô, vem fazer toda a preparação aqui no Nordeste, aqui em Recife. A diferença de temperatura é muito grande. Ou, assim, todo mundo acha que o Nordeste é muito quente, mas o Rio de Janeiro é absurdo, porque aqui no Nordeste a gente não tem sensação térmica de 50 graus, sabe? Não existe isso aqui, pelo menos. Mas no Rio de Janeiro existe. Então, em que condições? Então, se pelo menos é no inverno, né, vai estar ali uns 21 graus, elas vão achar que é o verão delas, e aí todo mundo fica feliz. E algumas dessas seleções já até vieram para o Brasil, mais ou menos nesse período, né? No caso, foi mais para agosto, quando aconteceu a Olimpíada de 2016. Algumas dessas seleções que Isso. provavelmente estarão aqui em 2027 estiveram presentes nessa Olimpíada, então já tiveram aquele gostinho, sabe, Bah? É, Mas falando em gostinho e em seleções, vamos falar um pouco também da distribuição de vagas, porque nesses últimos dias a FIFA também revelou como será a distribuição de vagas para esse Mundial. Para passar aqui essa informação rápido, antes da gente questionar algumas coisas, a FIFA divulgou que serão 12 vagas diretas para a UEFA, mais uma de repescagem. Para a Comebol, vão ser 3 vagas diretas, incluindo a vaga do Brasil, mais 2 para repescagem. CONCACAF, 4 vagas diretas e 2 para repescagem. A Federação Asiática leva 6 diretas e 2 de repescagem. A Federação Africana leva 4 vagas diretas e 2 de repescagem. E a Oceania, 1 vaga direta e 1 de repescagem. Aí, Bah, essas vagas diretas somadas, elas chegam a 29 vagas. A Copa do Mundo tem 32 seleções, então restam isso. 3 vagas. E aí essas 3 vagas restantes serão definidas na repescagem, que vai acontecer ali entre o fim de 2026, o início de 2027, para a gente ter o elenco completo do Mundial aqui no Brasil. E eu queria saber de você, porque olhando essa distribuição da FIFA, eu confesso que fiquei um pouquinho surpresa com a Comebol levando apenas 3 vagas diretas, incluindo o Brasil. Ou seja, não são 3, são Pois é. 2, né? Exato, exato. Eu achei, assim, a gente entende, a estrutura que a UEFA já disponibiliza para as seleções, então a gente entende que a UEFA tenha mais seleções, por toda a estrutura. Mas a gente tem que pensar que a América do Sul, ela é gigantesca, gente. A América do Sul, tipo, também é um espaço bem grande. Então, 2 vagas só, vão ser 4, né. Vão ser 2 vagas diretas e mais 2 de repescagem. É pouco. É pouco se a gente pensa que essa vai ser a primeira Copa do Mundo no continente, na América do Sul, e também é um momento que as seleções e os países vão poder investir no futebol feminino. Se o seu país não estiver jogando, provavelmente você não vai ver. Ou se o seu país estiver jogando e, você já entra pensando que as jogadoras não vão ter o mínimo de condição, você não vai assistir. Então, assim, tipo, quando a gente pensa em fomentar, talvez abrir a mão um pouquinho, né, de vamos dar mais espaço, vamos pensar mais no local onde efetivamente a gente precisa trabalhar
para isso acontecer. Mas eu não sei o que é que tu acha. Ah, sim, eu acho que essa questão, lógico, entra muito a parte política também, de negociação, de peso de uma confederação, mas eu confesso que eu achei que a Conmebol teria 4 vagas diretas, incluindo a do Brasil, para Uhum. termos ali 3 vagas em disputa, para os países restantes, mas é aquilo, né, a decisão é da FIFA, então Isso. os países sul-americanos que forem para a repescagem, eles vão precisar ser mais competitivos, porque vale destacar, na última Copa do Mundo, a América do Sul não conseguiu passar pela repescagem. Nós não conseguimos levar nenhum país da repescagem para o Mundial. Pois é, mas em contrapartida, a gente tem 2 forças bem importantes aqui na América do Sul, né, a gente vai ter o Brasil, que chega com um status completamente diferente depois do que aconteceu na Olimpíada, então mesmo que a Copa não fosse aqui no Brasil, o Brasil ia chegar com um status muito bom para esse momento, e a Colômbia, por tudo que fez na última Copa, por todo o desenvolvimento do futebol colombiano, eu acho que a gente chega com poucas, mas chega bem com quem chega. Não sei se tu tem essa mesma visão que eu. Assim, o Brasil, lógico, tentando cada vez mais subir de patamar, não é fácil, né? Quando você chega ali, conquista algo. O Brasil conquistou uma medalha de prata na Olimpíada, e isso é uma conquista muito grande. Mas quando você chega nesse patamar mais alto, é difícil permanecer. Já é difícil Isso. chegar e permanecer é mais difícil ainda. Então, acho que esse é o nosso desafio. E essa questão da permanência, a Colômbia está enfrentando isso, Bah. Eu fico com essa sensação, né? Porque foi uma grande Copa do Mundo de Uhum. 2023 da Colômbia, mas o pós-Copa voltou a ser um pouco mais oscilante, que é Isso. natural. Aí chegou na Olimpíada de Paris, a Colômbia teve algumas boas exibições, alguns momentos ruins também. Então, acho que essa questão de mudar de patamar, esse processo, ele é um processo que demanda paciência também, mas estou Uhum. com você. Acho que essas nossas são as 2 principais forças do continente. E aí eu estou bem curiosa para ver quem vai levar essa terceira vaga direta, Bah, porque Pois é. foi a Argentina nos últimos anos, mas assim, uma seleção que eu gosto dessa seleção, mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada na última Copa América com o desempenho dela, é a Uhum. seleção venezuelana. Eu tô Sim. curiosa para o que a Venezuela vai trazer nesses próximos anos, e tô curiosa para ver o desenvolvimento do futebol aqui na América do Sul, além da seleção brasileira e da Colômbia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, viu, Bá? Daqui a pouco, É. mas antes desse ponto, vamos trazer rapidinho a questão da repescagem aqui, Bora. Deixa eu passar aqui. porque o sistema de repescagem ele vai ser muito semelhante ao do Mundial que aconteceu na Austrália e na Nova Zelândia, né? A gente vai ter aquele torneiozinho de playoffs, que vão ser aquelas 10 equipes das vagas das confederações que passaram para a repescagem, e será um playoff de 2 fases. Né? E aí vai depender muito do Isso. ranking dessas equipes para essa divisão, para a realização do sorteio, Bah. E algo que eu acho interessante da repescagem, que na minha visão a FIFA utilizou muito bem no último Mundial, foi levar a repescagem, especialmente a fase final ali dos Uhum. playoffs, para um dos países sede, que no caso foi a Nova Zelândia. Porque aí funcionou como um torneio teste, né? E é muito importante porque a gente tá terminando 2024 e vão faltar basicamente 2 anos e meio para a competição. Se a gente tem um torneio teste aqui, pensando em todos os pontos que o Brasil ainda precisa evoluir, enquanto nação para receber uma Copa desse tamanho, né, porque a gente tá vendo que a Austrália como é que a Austrália tá depois da Copa de lá. Então, ela evoluiu enquanto nação e abraçou o futebol. Se a gente tiver um torneio teste aqui, a gente pô, os jogos da seleção brasileira, em muitas cidades lotou. Foi uma festa, foi lindo e tudo mais. Mas nessas cidades a gente sabia que a gente tinha jogadoras que chamavam público. A gente sabia tinham outras características além do fato de ser a seleção brasileira jogando.
Se a gente tem um torneio que não vai ter a seleção brasileira jogando e que vai ser bem próximo da Copa, pode fazer com que as pessoas mudem a chavinha e entendam: "Eita, a Copa é aqui". E aí sim a gente vai começar a ver uma mobilização popular pela modalidade, uma busca maior por ingressos, tudo isso, porque as pessoas vão entender, porque as pessoas vão estar vendo. Existe uma diferença entre a Copa de 2027 e a Copa de 2014, que em 2014 a gente passou anos vendo a construção de todos os estádios. Agora a gente não tem isso. Então não tem nada factível que faça as pessoas lembrarem sempre que vai ter uma Copa aqui em 2027. Essa possibilidade de ter um torneio teste aqui seria perfeito. E assim, Bah, você tocou muito bem nesse ponto de chamar a galera, de criar aquele clima do mundial, especialmente no início do ano de 2027. E lógico, né, acho que são vários pontos que a gente tem ainda para discutir ao longo dessa trajetória para a Copa do Mundo, que é a questão de paralisação do calendário geral de futebol aqui no Brasil. Não estou falando só do lado feminino, mas do lado masculino também, porque os estádios vão Pois precisar é. ser reservados, não só os estádios principais para jogos, mas estádios que vão servir ali como ponto de treino para seleções, centros de treinamento para receber Isso. todos os países. Então, acho que tudo isso acaba envolvendo, e esse torneio teste, acho que é fundamental para que você possa ali alinhar as coisas, né? Aqueles Uhum. ajustes finais. Então, acho interessante essa solução que a FIFA trouxe no Mundial anterior e que a tendência é que permaneça para esse Mundial aqui do Brasil em 2027, Bah. Mas eu não sei você, mas dessas notícias que foram surgindo, né, essas da FIFA, mas a Conmebol também trouxe uma atualização nesses últimos dias, que é uma atualização importante, que é a criação das eliminatórias sul-americanas para conseguir termos os definidos, né, as vagas definidas para o Mundial de 2027. Eu queria jogar esse tópico aqui nessa nossa Aham. conversa com uma coisa muito legal que eu vi nas redes sociais, reagindo a essa notícia da Conmebol, que foi a Deina Castelhanos, jogadora da Venezuela, que atualmente joga lá nos Estados Unidos, no BFC, e ela fez um post lá no Twitter comemorando a criação das eliminatórias sul-americanas como um sistema de classificação para o Mundial. Antigamente, Isso. o sistema de classificação ele acontecia pela Copa América, né? Pela classificação Uhum. final da Copa América, e muitas vezes não era um sistema justo. Por quê? Copa América você divide em grupos, né? Nem todo mundo enfrenta a principal equipe, que no caso é o Brasil. Exato. E é uma competição assim de tiro muito curto. Então, agora, com a criação das eliminatórias, eu acho que você melhora essa questão da justiça, cria um calendário maior para seleções do continente, que você pode ali fomentar uma competição maior. E eu achei muito legal esse post da Deina Castelhanos, Bah, porque é legal quando as atletas se posicionam, quando as atletas se envolvem, porque no futebol feminino isso é muito importante, chamar a atenção para esse ponto, e para mim foi uma bola dentro da Conmebol essa criação. Pois é, você trouxe o exemplo dela, eu acho que no futebol feminino a gente tem uma movimentação das atletas muito grande. As coisas só acontecem porque as atletas falam, porque se elas não falarem, normalmente não acontece muita coisa, sabe. Então a gente tem pessoas importantes falando sempre, criticando sempre. Para trazer um exemplo aqui para o Brasil, a gente pensa na Libertadores. As condições do ônibus do Corinthians na Libertadores Feminina 2024. As atletas foram lá, fizeram os vídeos, reclamaram. Depois a Tamires teve uma reunião com os representantes da Conmebol. Então, assim, tipo, elas precisaram reclamar para ter direitos básicos. Se a gente pensa em um torneio de seleções, uma eliminatória é um direito básico. Você precisa ter mais tempo
de treino, você precisa ter mais tempo com seus companheiros, você precisa ter mais tempo de entrosamento para você entregar algo que seja bom. Agora, Amanda, antes da gente dar uma olhada sobre a eliminatória, eu queria te jogar a bola de novo para saber a tua opinião. Você acha que esse posicionamento da Conmebol mostra uma mudança de pensamento da Conmebol com relação ao futebol feminino no continente ou é só botar panos quentes? Eu acho que simboliza o início de uma mudança, mas a gente precisa ver mais disso, né. Eu acho que Mais é um rápido. primeiro mais rápido também, de forma mais eficiente, com mais investimento e mais organização, fiscalizando também, chegando junto das federações nacionais ali para fiscalizar, para fomentar o futebol de mulheres no continente. Mas é um primeiro passo muito importante, porque acho que dar calendário torna o processo um pouco mais justo. Lógico, essas eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2027 elas vão ter uma particularidade. O Mundial é aqui, no Pois é. continente. Então, o Brasil não vai participar disso, Bah. E eu acho que no prisma da seleção brasileira, isso é positivo. Porque se a gente for olhar o nível que a seleção brasileira está hoje e o nível do restante do continente, há uma Justo. discrepância. Há uma discrepância de nível de enfrentamento. Então, você imagina, essas eliminatórias vão acontecer em datas FIFA, aqueles Uhum. períodos realizados para você jogar amistosos, tal. O Brasil poderia estar enfrentando uma seleção europeia, uma seleção da CONCACAF, como Estados Unidos, como o Canadá, ao invés de estar enfrentando uma Bolívia, né? O nível de enfrentamento é diferente. Então, acho interessante Uhum. essas eliminatórias começarem sem a presença do Brasil, porque vai dar para a gente ver como vai funcionar essa disputa pelas vagas, como será o nível dos confrontos, porque aí no próximo Mundial, vamos ver se a Conmebol vai mudar esse formato de disputa das eliminatórias, a presença do Brasil, porque naturalmente essa presença vai ter que acontecer. O Brasil não vai Pois ter é, vaga cativa, né? Não vai ser sempre o país infelizmente. sede, né? Mas assim, para mim é um primeiro passo. Já é um começo. É importante que a Conmebol saia da inércia, porque Aham. as vagas para a Copa do Mundo virem da Copa América era algo muito confortável, era muito Pois cômodo é. para a Conmebol aquilo ali, né. Exatamente, exatamente. Vou só puxar aqui para a gente dar uma olhada. Isso aqui é um trecho da matéria do Globo Esporte, exatamente sobre as eliminatórias. Vou dar uma lida, ela resume tudo que a Amanda trouxe aqui para gente, tá? Então, por ser anfitriã do próximo Mundial Feminino, a seleção brasileira não disputará as eliminatórias. Os outros 9 países vão se enfrentar em turno único, com 4 jogos em casa e 4 como visitante. O critério para determinar a ordem e o local de cada confronto ainda será decidido pela Conmebol. As eliminatórias sul-americanas darão 2 vagas diretas para a Copa do Mundo em 2027 e outras 2 para a repescagem mundial da FIFA. O torneio classificatório da Conmebol vai começar no segundo semestre de 2025, após a realização da Copa América Feminina, no Equador, entre 12 de julho e 2 de agosto. As eliminatórias vão terminar em 2026, sempre usando as datas FIFA para os confrontos. E aí, Bah, sabe o que eu tô com curiosidade aqui? A gente Conta. ainda não teve o sorteio, a definição de quais jogos vão ser em casa, quais jogos serão fora de Sim. casa. A minha curiosidade é a Bolívia. Onde será que a Bolívia vai mandar seus jogos? Será que a Bolívia vai fazer Nossa igual senhora. será que a Bolívia feminina vai fazer igual a Bolívia masculina e mandar lá em El Alto, onde a altitude é de 4.150 Pelo amor metros? de Eu isso tô aí tô seria jogar a seu favor, curiosa. né. Pô, vai Se assim, se tiver que jogar a seu favor, não estão infringindo nenhum tipo de regra, sabe. E eu acho que Mas esse é o ponto que a criação de um torneio eliminatório traz, porque você uhum, passa a usar a sua casa também.
os jogos vão Exato. ter torcida, porque quando a vaga vem via Copa América é num país sede, você está disputando uma vaga para o Mundial num país ali que não é o seu, um ambiente que pode ser hostil, porque pode ter muita torcida no Isso. estádio quando você joga com o anfitrião. Então, acho que essa criação de um torneio eliminatório torna a disputa por essas vagas, né, 2 vagas diretas e 2 vagas para repescagem, um pouco mais justas, Bah. Ah, concordo. E agora você estava falando sobre isso, eu fiquei pensando sobre justiça, né. E se a gente for pensar sobre justiça de maneira geral, a gente já tem debates aí sobre o campo. Então, alguns lugares têm o gramado sintético, alguns lugares têm o gramado natural. Será que isso vai vir da Conmebol? Será que vai ter uma regularização, sabe? Olha, tem que ter no mínimo isso daqui, vocês têm que encontrar lugares para que todo mundo tenha as mesmas condições. Porque não adianta a gente pegar um jogo que pode ser muito disputado entre 2 seleções, num campo que seja de grama natural, para uma das 2 seleções isso dá uma vantagem, para outra não, sabe. Então Eu acredito que isso vai ser livre, viu, Bah? Se não me engano, é o Alto, a cidade que a Bolívia masculina está mandando seus jogos na eliminatória, para o mundial masculino, é gramado sintético. Eu acho que a hum, Conmebol deve colocar ali uma diretriz mínima, né, aham, de faz qualidade sentido. do gramado ou de presença de público, né, uma capacidade mínima dos estádios, mas acredito que a questão de gramado sintético ou gramado natural, acho que isso aí vai estar liberado, mas é aquilo, o pessoal já está conhecendo o Rota em Forma e já sabe que aqui a Pois gente é. vai trazer as informações. Então, Bah, quando a gente ficar sabendo, quando a Conmebol divulgar a ordem dos confrontos, quem vai jogar em casa com quem vai jogar fora com quem, a informação estará aqui no Rota Informa. Pois é, a informação, os comentários, os debates, tudo relacionado ao Mundial de 2027, desde 2024, né, acho que é importante a gente falar. Como a Amanda trouxe lá no começo, Rota Informa é uma parte do Rota do Mundial, também tem Rota Entrevista, que a gente vai estar conversando com pessoas que fazem e fizeram parte da história do futebol feminino brasileiro. Então, só vocês se manterem aqui ligadinhos no YouTube do PFF, que a gente vai estar sempre divulgando e sempre colocando todas as novidades possíveis. Amanda Viana? Exatamente, dona Bárbara Nunes, e aproveitar para convidar o pessoal para seguir a gente nas redes sociais. A minha Isso. arroba está aqui na tela, arroba Amanda V. Silva. A sua arroba está por aí também, arroba o que a Bá viu. E seguir o PFF, né, Bah? O Por favor. X, lá no Twitter, arroba PFF underline oficial. No Instagram, arroba Planeta Futebol Feminino. Tudo junto. E aqui no YouTube também, gente. Se inscreva no nosso canal, porque aqui nós temos não só os conteúdos do Rota do Mundial, com Rota Informe e Rota Entrevista, mas os conteúdos de live, de programas, de vídeos do Planeta Futebol Feminino. Então, a nossa cobertura completa. Você também pode escutar os episódios do Rota no seu agregador favorito. Vai lá nos agregadores do Planeta Futebol Feminino para nos escutar. E, Bah, vamos deixar uma última novidade aqui para o pessoal, aquele gostinho de quero mais, porque a gente também está prometendo fazer algumas lives, né? Exatamente, exatamente. A gente quer trazer esse conteúdo aqui ao vivo, conversar com vocês, trazer para o debate, escutar também a opinião de vocês sobre tudo que está acontecendo, né? Porque o futebol feminino, ele é coletivo. O mundial de 2027 é de todo mundo que ama essa modalidade e a gente quer que vocês façam parte disso junto com a gente. Então, alguns conteúdos do Rota Informa vão ser gravados como esse, mas outros conteúdos também vão ser uma livezinha, né, pra gente interagir, tirar uma onda e todo mundo tá contando aí de onde é a sua rota. Porque com isso, me despeço diretamente de Alagoas, Amanda Viana. Isso mesmo. Eu estou me despedindo diretamente de Belo Horizonte e a gente agradece a audiência de você que está nos acompanhando e deixem aí nos comentários
conteúdos que vocês querem ver sobre Copa do Isso. Mundo no Brasil de 2027. Deixem aqui nos comentários se vocês querem entrevista, o que vocês querem que a gente traga aqui no Rota em Forma, que a gente vai tentar viabilizar isso da Isso. melhor forma possível. E olha, esse está sendo o nosso último conteúdo do Rota do Mundial, por meio de vídeo desse ano de 2024. Então a gente já deixa aqui o nosso Isso. abraço, né, Bah? Boas Isso. festas para Feliz vocês, Natal. para as famílias de vocês, porque em 2025 essa rota vai trabalhar. A trajetória é Nossa longa senhora. e a gente espera vocês aqui com a gente. É isso, gente. Até 2025. Um cheiro.